dizer sem medo de errar: você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus. Como profissional no tecido da sociedade, para exercer a sua profissão, porque o homem nasceu para o trabalho, para produzir. Mas como profissional, você é servo de Deus, você é servo de Deus. E você vai fazer o papel do reino ali, no escritório do doutor, na faxina, na cozinha da sua patroa, panfletando na rua, ou sendo advogado, sendo um professor, um consultor linguístico como eu em empresas, sendo um advogado como nós vemos ali na sede, nós temos vários advogados, sendo um porteiro, sendo um vigilante, não importa, isso para Deus não importa. O importante é que você e eu reconhecemos que temos uma vocação, temos um chamado, e fomos escolhidos de Deus para uma obra, para uma missão. E no tempo certo isso vai acontecer, porque quem te chamou, quem me chamou é fiel. Bendito o nome do Senhor para cumprir a sua palavra. Glória a Jesus. Eu já sinto a presença de Deus nessa manhã. Glória a Jesus. Então as pessoas fazem confusão. Primeiro, vimos que a escolha é uma decisão individual e arbitrária, ou seja, segundo o conselho da vontade de Deus. Ele resolve e está pronto e acabado. E Ele vai fazer. Segundo, a palavra vocação, eu já coloquei direto ali no latim, que quer dizer vocare. Ela significa chamar para si, ou até mesmo chamar à existência. Então, quando nós vamos ler ali o escritor aos Hebreus, que muitos julgam ser Paulo, capítulo 11, versículo 3, dizendo que ele fez do nada, ele chamou a existência do nada. Se nós formos olhar no original, que não foi latim, mas nós vamos ver que no latim essa palavra vocare estaria ali. Então, quando você fala que tem uma vocação, tecnicamente é diferente de ter um chamado. A vocação, ela quer dizer, tecnicamente, que dentro do seu coração, todo o seu ser constituído, ele já é um pressuposto, ou de antemão, você já é escolhido para algo a ser realizado. O que alguns na teologia chamam de predestinação. Embora essa teoria teológica seja muito discutida, eu particularmente acredito na predestinação de maneira diferenciada, não na questão de estar salvo agora, estar salvo para sempre. Isto, de fato, eu não acredito, respeito aqueles que acreditam, mas não vejo embasamento teológico para isso. Inclusive tem um teólogo chamado David Hunt, um homem que vem anualmente ao Brasil fazer palestras e conferências. Já tive a oportunidade de ver algumas palestras dele. Ele tem essa teoria de não ser salvo para sempre, do processo, e eu acho muito bem razoável. Mas nós vemos que existem coisas na vida, de modo genérico, que nós somos escolhidos para fazer, e com a experiência da vida nós começamos a perceber que não poderia ser outra pessoa senão nós mesmos a fazer aquilo que tem que ser feito. Eu costumo dizer que cargos e funções, tanto na esfera legal, na esfera social, política, como nas questões de liturgia da igreja, cargos e funções podem ser ocupados por qualquer pessoa. São substituíveis, sim senhores. Exemplo disso é um pastor, que hoje é pastor congregacional, amanhã não é. É um presidente que fica 4 anos, no máximo 8 quando reeleito, até não mudarem a nossa Constituição, na verdade. Estavam falando em mudar alguma coisa nesse sentido. Mas você e eu somos insubstituíveis. Segundo,
as pesquisas, o polegar com os demais dedos, a impressão digital que nós temos é única. Você pode ter um irmão gêmeo, não vai ser igual. Eita Deus. As pregas vocais, segundo os estudos da música, são únicas. Não existe ser humano com a prega vocal semelhante, pelo menos. No estudo de linguística, nós aprendemos na universidade que por mais que eu mesmo repita 10 vezes a mesma palavra, por exemplo, a palavra que nós amamos, Jesus, que no original quer dizer Deus é salvação, nós vamos repetir as 9 vezes seguintes, de maneira sonora diferente da primeira vez, diferente da segunda, diferente da terceira. Por quê? Até a nossa emissão de voz é diferente. E nunca repetimos a mesma emissão. De sorte que o tempo passa. E como disse o poeta, não sei se nós passamos no tempo ou o tempo passa, mas alguma coisa não está igual a como era antes. Então, queridos, a vocação, ela tem a ver com as aptidões que os senhores têm e já estão desenvolvidas como adultos, e que esta criança que está no colo daquela irmã tem. Aquela criança que está ali tem, porque ela ainda não conseguiu entender por conta da maturidade. Os pais de repente não conseguem observar, não conseguem ver, mas tem alguma coisa diferente. E eu imagine os pais do Senhor Jesus Cristo, os pais Maria e José, o carpinteiro, ainda do menino, antes do menino se tornar adolescente, porque segundo a história, Jesus Cristo perde o seu pai na adolescência e acaba assumindo a carpintaria para fazer os móveis daquela época. Mas eu imagino o Senhor Jesus Cristo ali, porque a Bíblia diz que com 12 anos ele estava ensinando no templo e José e Maria foram a Jerusalém. Então eu imagino que ele tenha morrido um pouco mais tarde do que isso. Mas imagina o Senhor Jesus Cristo até os 12 anos e os pais dele olhando ele, o jeito que ele pegava, ele gostava de ler o pergaminho e ele ficava lendo, os momentos que ele queria ficar a sós, os momentos que ele estava entre os coleguinhas da escola e ele estava com um comportamento diferenciado. De repente, quando os pais iam buscar a Jesus Cristo na escola, de repente Maria estava ocupada e falava: vai lá José, agora é a sua vez. E José vinha com Jesus Cristo, chegando em casa ele chamava Maria e dizia: olha Jesus, olha Maria, o menino é diferente, as pessoas, os coleguinhas querem ficar do lado dele, ele tem um jeito diferente, ele ajuda até o professor na sala de aula. Sabe por quê? O Espírito de sabedoria, o Espírito de Deus estava sobre ele para poder ajudá-lo a cumprir a missão, como foi escrito pelos profetas, que haveria um que viria e seria um homem escolhido por Deus, o Messias, para salvar uma geração, para salvar uma nação e por extensão salvar o mundo, cumprindo-se a profecia que Deus deu a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito, eu sou bendito, você é escolhido, você tem vocação. E nesta manhã nós estamos trabalhando este tema. Vamos refletir melhor, vamos continuar. O Senhor quer mostrar para mim e para você que você tem um lugar no corpo, que você como membro do corpo não é descartável. Todos os membros do nosso corpo, por mais que nós possamos achar que eles não tenham tanta valia assim, eles têm valia. Algumas pessoas doam um rim, doam um fígado e acham que está tudo bem, mas Deus fez-nos com 2 fígados, com 2 rins, porque eles são importantes para nós. Existe uma pesquisa que mostra que se tirarmos esse dedo que nós comumente chamamos de dedo mindinho, nós não teríamos tanta dificuldade, ele não faria tanta falta, porque segundo as pesquisas que fizeram, ele não faz falta quando pegamos um peso, quando pegamos qualquer outra coisa. Olha, talvez eu não tenha ido tanto a fundo nessa pesquisa, nem os cientistas dos quais eu pesquisei não foram, mas se Deus fez esse dedo mendinho, Ele fez com um propósito. Você não é descartável, você não é jogado fora, não é obsoleto. Deus é contigo e Ele escolheu você para uma missão. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu chamo a vocação como um conjunto de características que você tem. E nós vamos trabalhar isso nessa manhã.
Então já falamos sobre escolha, que é uma decisão individual.